conjunto de serviços e utilidades de broadcast, de transmissão de jogo, de passagem de cabos. São 8 quilômetros de cercas que estão sendo instaladas ali. 8 quilômetros de cerca. Então, assim, são 28 conjuntos geradores. Né? E isso é da dimensão de um evento, que, por um lado, traz o transtorno, mas, por outro, vai nos qualificar muito para o nosso calendário de eventos. A FIFA, todos têm muitas críticas, e eu também tenho as minhas, mas nós temos que reconhecer que eles trabalham de forma muito profissionalizada e planejada. Por isso, a antecedência, por isso, uma estrutura que não pode falhar durante os jogos. Um segundo de interrupção, você que trabalha aqui na TV, 1 segundo de interrupção de transmissão durante um jogo na Copa representa $150 mil de multa para a gente, para a sede. A sede paga 150 mil por segundo. Então não pode ter interrupção. Por isso o plano de redundância, vários geradores interligados, em stand-by e conectados, né, com alta conectividade. É essa a realidade que nos levou a ter que colocar ali, por exemplo, onde estão os contêineres, é um centro de logísticas, com o que a gente chama de megging bags, que são estruturas de raio-x, porque nenhum material que passa por ali, bolas, traves, material de consumo, nada não passa por ali, tem que passar pelo centro de logística e tem que passar pelo raio-x por uma questão de segurança. Né? Então veja que não é fácil realizar um evento dessa complexidade sem gerar algum transtorno. Mas certamente a população, me perdoe estar sendo longo nessa resposta, porque é importante que a população compreenda. Porque do outro lado da moeda, você tem uma valorização em torno daquele dique do Tororó, que quem tinha um imóvel que valia 100 mil, hoje vale 200 mil. Claro. Pela primeira vez eu abro o jornal à tarde e tem lá, compre o seu imóvel no novo lançamento Moradas Fonte Nova. Onde que Fonte Nova virava nome de empreendimento imobiliário? É a valorização imobiliária. São as oportunidades de trabalho e renda que estão surgindo ali. São cerca de 600 ambulantes que vão trabalhar no perímetro exclusivo da FIFA, de 2 quilômetros. Então, muita gente ali cadastrada pela Arena Fonte Nova, que nos grandes shows vão ser chamados para o trabalho. Então, é uma relação... prioritariamente são daquele local. Daquele local. Portanto, há uma relação de custo-benefício, que a gente entende o transtorno como, numa cidade como a nossa, qualquer interdição é realmente muito ruim, mas a gente tem que olhar o outro lado da moeda, que são os benefícios oriundos desse evento. Ok, vamos dar um pouquinho de água, então a gente vai dar uma parada por rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. A gente viveu muita coisa junto. E ela sempre ali, do meu lado. O tempo foi passando e eu fui deixando de perceber o quanto ela é especial. Sabe como é a rotina, né? Eu quero voltar a viver colado com ela, cuidar dela, voltar a fazer planos com ela. Eu vou fazer de tudo para tê-la de volta. Salvador, Viva, Ame e Cuide. Um movimento de mudança de atitude por nossa cidade. Mude você também e comece a viver, amar e cuidar de Salvador outra vez. O Espaço Livre está de volta. Estamos falando sobre as grandes intervenções urbanas aqui em Salvador para receber esses grandes eventos esportivos. Cristina, para todos vocês, assim, a semana passada o nosso aeroporto foi aprovado, né? Assim, com algumas ressalvas, porque a FIFA foi informada que algumas coisas ainda vão ser feitas. Mas, no geral, passou. Então, o nosso problema não vai ser chegar aqui. Vai ser depois que sair do aeroporto, porque a Paralela ultimamente vive só engarrafada. E a gente começa com a obra do metrô, né? Para o ano, com fé em Deus. Então, a gente tem que realmente ter uma grande divulgação. Eu continuo insistindo que o X da questão agora é a divulgação. Quais são os horários que você deve evitar, quais são os caminhos alternativos, quais são os caminhos que você não deve ir, para justamente fazer com que a coisa funcione de uma forma... uma coisa muito cultural também, a gente fala da divulgação assim, mas a gente tem que ver até que ponto também cada pessoa, cada indivíduo está disposto a colaborar. Por exemplo, carona coletiva, não vai por aqui, vai por ali. Tem um interesse individual também de cada um para que a coisa dê certo também, né? A gente percebe isso no dia a dia, no trânsito. Mas eu acho que isso infelizmente é algo que a gente precisa tentar
levar cada vez mais e sensibilizar as pessoas, porque essa carona solidária cada vez é menor. Você anda no trânsito, anda na paralela, no engarrafamento que você tem, você olha para os lados e você vê uma pessoa, 2 pessoas, no máximo dentro dos veículos. Quer dizer, é a cada vez priorização do transporte individual, que é um processo que a gente precisa trabalhar na direção. Não é agora só para a Copa, é de forma mais coletiva, é priorizando o transporte coletivo e deixando de priorizar o transporte individual, que hoje é a realidade. Agora, eu creio que nesses dias, o primeiro jogo é o mais problema, porque é um dia de semana. O dia do 22 já é um dia... Sábado. Já é um sábado, então é onde o fluxo na cidade já é menor, as dificuldades já vão estar menos, né? Já não haverá esse trânsito tão intenso que nós temos na cidade. Agora, onde ficarão, com certeza isso também deve estar mapeado pela FIFA, porque a maioria das pessoas que virão já compraram o ingresso por antecedência, já estão mais ou menos estabelecidos. Você deve ter alguma ideia de onde é que onde estarão os principais locais de hospedagem. Isso permitirá também um fluxo diferenciado, ônibus direto dos hotéis diretamente ao centro, que isso aumenta, né, e reduz a quantidade de veículos individuais. Quer dizer, eu acho que algumas outras medidas, o deputado, o secretário Ney Campelo, com certeza. Porque eu ainda continuar votando em você. Esse não é meu projeto. O secretário Ney Campelo, porque ele já foi vereador, competente vereador da cidade de Salvador, e a gente tem saudade também dele quando parlamentar. Obrigado. Mas o secretário Ney Campelo, com certeza, conhece melhor isso, e talvez Cristina, mas eu acho que esse também com certeza acontecerá nessas datas e melhorará essa realidade. Sobre o aeroporto, é bom primeiro assim, a gente tem que celebrar que a Copa, porque todos perguntam, né, quais são os legados. Então, o nosso aeroporto, apesar de já receber o carnaval, 500 mil pessoas se estima, né, no processo do carnaval, etc. Mas apesar disso, o aeroporto está recebendo 140 milhões de intervenções com recursos do governo federal, não é? Da Infraero. Isso aí significa uma nova torre de controle. Maior torre do Brasil. É a segunda, menor do que a de Campinas. É a segunda maior do Brasil. É a segunda maior do Brasil. Eles estiveram aqui a semana passada. A não ser que eles tenham aumentado aí nesse meio tempo. Se foi ótimo, mas de qualquer maneira, uma das 2 maiores, né, torres do Brasil, pátio para receber aeronaves executivas, requalificação completa do terminal de passageiros. Né? Quer dizer, isso tudo eu acho que vai qualificar muito a nossa recepção, não somente para a Copa, mas também para, né, o dia a dia nosso, para o nosso calendário de eventos, etc. E essas questões relacionadas ao sistema, digamos assim, de atendimento daqueles que chegam, deve também merecer uma ação muito específica de comunicação. Isso está sendo observado. Nós teremos agora na Copa das Confederações um guia do espectador, então serão 300 mil guias do espectador, que vai dar todas essas informações que a deputada acabou de dizer, como é que você faz, onde é que fica a mancha hoteleira, quais são os melhores meios de transporte até o estádio, os pontos mágicos, como você chega a cada um deles, enfim. Isso vai estar também, nós vamos ter alguns apps, agora a Secretaria de Turismo acabou de lançar um aplicativo e um site específico para a Copa das Confederações, que também vai ser, inclusive, georreferenciado, quer dizer, que é uma coisa que vai facilitar para que aquele que chega use o seu iPad, use o seu celular, o seu smartphone, para poder identificar. Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo. As placas de sinalização já estão sendo instaladas, a Prefeitura começou a instalação dessas placas de sinalização, de modo que eu acho que nós já vamos chegar na Copa das Confederações, que é bom dizer, é um evento teste, é um evento que... Mas que a gente não pode errar, né, secretária? Não, olha, erros sempre existem. Vai ser o nosso laboratório. É um laboratório, quer dizer, é claro que a gente tem que minimizar os erros, ficar mais próximo da excelência, mas erros sempre ocorrerão. Agora mesmo se fez aquela confusão toda com a questão da cobertura da arena, porque houve um problema pontual que gerou uma ruptura de uma das 108 lonas que compõem a cobertura, já até recuperada. Mas aconteceu isso em Frankfurt, na Alemanha, na Copa de 2006, durante o jogo. Os jogadores não conseguiam bater o escanteio, porque chovia
torrencialmente dentro do campo, lá na Alemanha, que se diz que o Brasil é sempre o exemplo, esse negócio da nossa baixa autoestima, né? Que é o exemplo de tudo que não dá certo. Isso aconteceu na Alemanha. Aqui aconteceu esse fato e antes, ou seja, nos dando tempo de corrigir. Né? Então, assim, eu acho que a Copa das Confederações tem que servir para isso mesmo, para uma criteriosa observação, não é? E para os ajustes necessários que em 2014 a gente esteja muito mais próximo da excelência no atendimento e na realização do evento como um todo. Lembrando também que muitos dos compromissos que a gente fala aqui são compromissos da Copa do Mundo. Ficou meio isso assim misturado. O metrô, o não sei o quê. Não era compromisso da Copa das Confederações. Com certeza. Não era. O aeroporto não era compromisso das Copas das Confederações. O porto, que vai ser entregue em agosto agora, também não era. Não é compromisso da Copa das Na Confederações. realidade, esses compromissos foram feitos para A Copa do Mundo. Então, exatamente. algumas coisas nós conseguimos antecipar e outras não. Vão ficar no calendário mesmo da Copa do Mundo, né? Mas acho que, assim, vamos bem, estamos Eu acho que caminhando o bem. saldo é extremamente É positivo. positivo. Você veja, essa questão do aeroporto é um avanço e uma necessidade que a gente tinha na cidade de melhorar as condições do aeroporto e a oportunidade foi essa. Foi a janela de oportunidade que a Copa abriu para que você pudesse melhorar para coisas que vão ficar em definitivo para a cidade. A nova recepção para aqueles que vêm no transporte marítimo é extremamente importante. Novo né? terminal de turístico, passageiro, né? 2 daqueles armazéns que foram para a cota abrir zero. aquilo pro mar, abrindo só abrir aquilo aquilo pro pro mar. mar. Uma coisa É do nosso principal cartão postal, não é? Pois E é, ganhos também também no pensando. futebol, porque a gente fala muito de Copa, fala de infraestrutura, e não percebe o seguinte, nós temos ganhos para o futebol profissional baiano. Por exemplo, os 2 campos de treinamento. Os campos oficiais de treinamento que serão Barradão, né, e Pituaçu, estão sendo qualificados para receber as seleções da Itália, da Nigéria, do Uruguai, já agora, e do próprio Brasil. E foi considerado o campo de Pituaçu, que a gente aqui não pode esquecer da deputada Maria del Carme, ex-presidente da CONTEC, que na época sofreu muitas críticas. Então, na hora das críticas... Apoiei bastante. Apoiou, não foi pouco. Né? Mas na hora das críticas, aí todo mundo sabe fazer. Agora, na hora de reconhecer a qualidade daquele equipamento que a deputada Maria deixou como legado da sua gestão, é preciso fazer esse reconhecimento. E lá foi dito por Parreira, né, que é o assistente técnico do Filipão, que ele estava vendo ali o melhor gramado do Brasil. Foi isso que ele disse. Disse na minha presença, eu não ouvi. Com isso, Né? Tem que se reconhecer. Então, isso aí gera um legado para o futebol, porque os gramados estão sendo, Maria, agora cortados, né, e tratados para que eles fiquem exatamente iguais ao gramado da Arena Fonte Nova, que é um gramado igual ao dos europeus e é no Brasil o melhor gramado das sedes da Copa, porque é o único estado que cumpriu rigorosamente todos os requerimentos da FIFA. Todo o caderno de encargos. Nós gastamos mais, o governador tomou essa decisão em relação ao caderno de encargos de fazer a chamada drenagem a vácuo. Que era algo novo, inclusive, que não constava anteriormente. Não estava no caderno de encargos. Quando nós fizemos Pituaçu, ainda não tinha no caderno de encargos. Não tinha. Surgiu depois e o governador fez e a questão gramado, da luz também, com a iluminação também artificial, que consegue fazer a recuperação do gramado. Que também não era do caderno de encargos. Com o plantio, não é? O plantio não por grama de rolo, porque é bom lembrar que, por exemplo, Maracanã é grama de rolo, é uma grama de caráter diferenciado no sentido de que não tem tanta qualidade. Nós fizemos o plantio que plantamos a grama efetivamente. Então, assim, isso é legado para o futebol que fica, que a gente espera que os nossos clubes sejam à altura dele, não é? E aí os nossos clubes estão melhorando, né? Mas bom, saíram agora da primeira fase, um em segundo lugar e outro em sexto, né? Então, está começando aí a dar as respostas. Você precisa de democracia mais, muito mais. Pode ser questão contagiados com esse clima também de a vitrine do futebol, a gente vai ser isso também aqui, né? Cristina, eu queria que você falasse uma coisa. O primeiro jogo, que é dia 20, não vai ser ponto facultativo, é uma quinta-feira, não é? O que você espera dessa quinta-feira, 20 de junho? Olha, apesar de muita gente estar com medo, a gente tem ainda, aqui na Bahia, né, a prática da viagem para o interior do São João.
É verdade. Então, a cidade começa a esvaziar também nessa época. A gente vai receber muita gente, mas As muita gente escolas devem sai. estar começando a E o ficar- fim do calendário escolar. Fim do calendário escolar. Então, eu não vejo, assim, esse grande drama, não. Claro que a gente vai precisar de insistindo em muita divulgação, mas eu acho que essa coisa vai ficar equilibrada, porque vai chegar muita gente, mas sai muita gente também, né? É verdade. A nossa prática é do São João no interior ainda. Então, a cidade fica vazia. Salvador fica vazia na época. do São eu João. Não é acho- nem bom que fique vazio, então, porque a gente não vai ter um parâmetro, né? Eu acho que são contrapontos, né? Contrapesos, né? Por um lado, vai chegar também muita gente, porque 22 são tem 50 Brasil e Itália, São né? 55 mil ingressos, já todos vendidos no Brasil e Itália, 80% vendidos no Uruguai e Nigéria e 70% vendidos os ingressos do terceiro e quarto lugar, que é do dia 30, o jogo que não Já sabe nem 70% sem já saber quem é, vai jogar. exatamente. Então você vê assim, nós vamos alcançar E a isso. disputa pelo terceiro lugar, né? Então, assim, vai vir muita gente, sem dúvida, de fora, mais brasileiros. É bom também, isso é coisa que a gente aproveita para esclarecer para os que estão assistindo esse nosso bate-papo, né? Copa das Confederações não é Copa de presença de público estrangeiro, nunca foi. Não foi assim na África do Sul. Foi assim na Alemanha, porque a Alemanha é Europa, então você para sair de um lugar para o outro é meia hora, uma hora de deslocamento. Mas então aqui nós vamos ter realmente 98, 97, 98% de público nacional. Mas é o público que vai vir para assistir o jogo, né? De modo que esse público vem, o outro sai. E eu espero também, como Cristina, que a gente tenha uma coisa tranquila, que não E eu vai creio, ser gerador inclusive, de... a expectativa que isso gera na população, aquela que não poderá ir ao estádio, vai tentar estar no seu bairro, organizando Claro. grupos para Como assistir o sempre jogo. fez. Com todas as Copas foi assim, né? Me Os permita bairros. dizer, Maria, até porque você é uma deputada da cidade inteira, nós temos 2 grandes exibições que Isso, estão sendo isso também. organizadas pela Secopa, uma na Ribeira Isso é e outra em importante dizer pra Cajazeiras. população. Então, no campo da Pronaica, Já para manter as pessoas no em trabalho, Cajazeiras, né? exatamente, o campo da Pronaica em Cajazeiras, né? Pronaica? Não, Pronaica, Pronaica ali mesmo. na Cajazeira 10, Cajazeira 10. 10. E já ali fazendo a no grande aula. Bogari, na Ribeira. Vão ter 2 grandes exibições. Então, isso ajuda também a desconcentrar, Sim. não é? Né? E isso é característico em todos os bairros de Salvador. Todas as vezes que tem Copa do Mundo, da comunidade se organizar, se mobilizar, enfeitar a sua rua, já a colocação de tantas bandeirolas e plásticos para enfeitar as ruas todas com as bandeiras do Brasil, etc. Essa cidade vai ter essa configuração na periferia dela e se organizam entre si, botam um telão, botam uma televisão enorme, todos se reúnem e tal. Então faz a festa no bairro. Então só se deslocará aqueles que de fato tiverem uma extrema necessidade. E quem tem ingresso. Até porque só entra no perímetro quem tem o ingresso. Quem não tem ingresso não entra no perímetro. Quer dizer, a não ser que seja morador, né? Dali da região, mas se não for morador, para ter o acesso ao local vai ter que ter o ingresso. Né? Não existe também o que traz transtorno, que é o... Como é que chama a figura daquele que vende na porta cambista. do cambista. Não há cambista, Não há câmbio negro nesse caso,